Bom dia, boa tarde, boa noite, pais. Respondo pelo nome de Sérgio Seixas Fernandes Malia, professor de Ciências Naturais, 7ª classe. Vim por este meio ter que partilhar este vídeo denominado por Biodiversidade e a sua importância. Este é um vídeo que mesmo tenta-se partilhar, visto que o nosso país está nesta situação, uma situação de quarentena, e nós não podemos parar porque os nossos meninos também devem dar a continuidade com os seus estudos. Então, neste contexto, estamos a criar mecanismo de modo a existir aqui uma interação entre professor, aluno, aluno, professor, professor, encarregado, encarregado, professor, aluno, assim sucessivamente. Então, falar da biodiversidade é o mesmo que falar da variedade ou variabilidade entre certos seres vivos que são encontrados em diversas origens, quer estas terrestres, quer estas marinhas e entre outros ecossistemas aquáticos e praticamente os complexos ecológicos das quais estas vão fazer a determinada parte. Então, a biodiversidade é a variabilidade, é a diversificação de certas espécies num determinado ecossistema. Então, por falar da biodiversidade, temos que ter em conta de que esta biodiversidade não é estática. Não é estática porque é um sistema constante que cria uma determinada evolução, tanto no seu ponto de vista das determinadas espécies, como também num determinado organismo. Então, digo que não é estática por quê? Porque a cada momento que passa, estas determinadas espécies vão transformando-se, não é? Vão criando o seu próprio desenvolvimento, vão extinguindo-se. Então, aqui está-se a falar de uma determinada variabilidade que denomina-se por não ser estática. Algo não estático é praticamente algo que praticamente está em seu constante desenvolvimento. Em relação aos organismos que vivem na água, há que distinguir de que existem dois grupos, onde existem os animais do grupo da água salgada, não é? E existem as espécies da água doce. Se eu digo da água salgada, temos que ter em conta, estamos a falar do mar, estamos a falar dos oceanos. E se estiver a falar da água doce, estarei a falar aqui dos rios, estarei a falar aqui dos lagos, onde praticamente estas determinadas espécies residem. Então, e quando a situação terrestre, nós vamos ter que destacar de que as espécies podem ser encontradas nos desertos, assim como nas florestas, e não só nas florestas, mas também nas savanas. E estas determinadas espécies, não é, são influenciadas pelo clima, pelo habitat. Porque, eu digo clima por quê? Porque não é possível nós termos que levar um peixe, tirarmos um peixe do ambiente aquático e colocar num ambiente terrestre. Este não há de conseguir residir. Vamos levar uma espécie do ambiente terrestre e dizer, ou melhor, buscá-lo, levá-lo para o ambiente aquático. Este não irá conseguir sobreviver, porque o clima não é favorável para o seu próprio desenvolvimento. Não só, mesmo para um ser humano sair da sua região, onde o clima é de 23, 24 graus, para uma região onde o clima é de -1, 0 graus, é complicado. Isto porque o clima, o ambiente, o habitat em que este está a se inserir não é dele. Pode levar muito tempo, muitos anos para conseguir se adaptar. Então, é neste contexto que está-se a falar da variabilidade. Está-se a falar do contexto em que estes vão ter que se ambientar mediante o próprio clima. Então, vamos falar também, eu vou falar aqui também da própria importância da biodiversidade. Há que ter em conta de que é necessário preservar todo aquele ambiente das zonas costeiras. Porque o ambiente da zona costeira deve se preservar por quê?
porque a população que reside nesta área, ao longo desta faixa costeira, tem a tendência de criar barreira por parte daquele ambiente. Então, há necessidade de nós termos que preservar, conservar aquele ambiente, de modo a fazer com que estas espécies, esta biodiversidade não extinga. Então, uma das importâncias é essa, termos a consciência de usar de forma racional, de modo a não extinguir, preservar esta biodiversidade, conservar este meio em que estas determinadas espécies residem. A importância da biodiversidade, porque elas fazem com que o ambiente ecológico em si também crie um sistema positivo, porque está sendo preservado. Então, para além destes itens que eu estou aqui a descrever, existem duas maneiras em que as espécies são conservadas. Primeiro, temos de ter em conta de que existe a conservação in situ. A conservação in situ, a conservação ex situ. A conservação in situ tem a ver com a conservação das certas espécies num meio habitat ou no meio ambiente normal, no seu habitat normal, fechado. Isto denomina-se por conservação in situ, dentro do seu habitat. E a conservação ex situ tem a ver com a conservação de certas espécies no meio ambiente que não lhes diz respeito, serem removidos certas espécies do seu habitat para uma outra região, não é? Que não lhes diz respeito, uma região em que estas espécies vão ter que se adaptar fora do seu ambiente normal, denomina-se por conservação ex situ. O desenvolvimento, a conservação das espécies fora do seu ambiente normal, conservação ex situ. Conservação in situ, a conservação dos seres vivos no seu habitat natural. Eu termino por aqui. O meu muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato, escutem o vídeo, passem um apontamento no caderno e qualquer coisa, entre em contato. Muito obrigado. Sérgio Seis.